E aí, meu aluno do terceiro ano, olha só, você aprendeu nessa aula sobre cadeias carbônicas, tá lembrado? A classificação das cadeias carbônicas, a sequência do átomo de carbono. E então, agora, vamos fazer uma breve revisão para garantir o quê? O teu aprendizado e o seu sucesso na atividade de sala. Vamos lá, então? Olha só, fica de olho aí, ó. Vamos revisar conteúdos. E aí, sabendo que cadeias carbônicas são sequência de átomos de carbonos, então nós temos aqui alguns exemplos, né, quanto à classificação. Primeiro, essa cadeia carbônica, ela é a cadeia aberta, tá bom? Aquela que não gera ciclos entre o carbono, que não se fecha, né? Então, ela é uma cadeia aberta, é uma cadeia normal. Por que uma cadeia normal? Vocês viram, só tem carbono primário e secundário. Depois disso, ela é uma cadeia homogênea, só tem carbono. E também ela é uma cadeia carbônica saturada, que só tem ligações simples, né? Na sequência, essa cadeia aqui, essa cadeia, ela é uma cadeia aberta também, é uma cadeia normal, porém, ela não é homogênea. Ela é heterogênea devido à presença de um heteroátomo, que é exatamente no caso aí quando pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio, pode ser o enxofre, o fósforo. Estando entre dois carbonos, ele é considerado um heteroátomo e, consequentemente, a cadeia é classificada como heterogênea. Com relação à terceira cadeia carbônica, nós vimos que ela, apesar de estar como se fosse vertical, na vertical, mas ela é uma cadeia normal. Ela só tem carbono primário, porque só está ligado a outro carbono, e tem o carbono secundário, ó, secundário, secundário, primário e primário. Então, diante disso, nós estamos vendo cadeias carbônicas. Ela é uma cadeia aberta, normal, homogênea, saturada, tá? Para que a gente possa revisar um pouquinho sobre a classificação das cadeias carbônicas. Diante disso, olha só lembrando que não interessa o que está em paralelo nos átomos de carbono, né, ao redor, como hidrogênios, etc. O que interessa é a sequência do átomo de carbono para que ela seja considerada uma cadeia carbônica. Aqui nós temos outra cadeia carbônica, que é uma cadeia carbônica que é cíclica, né? É uma cadeia carbônica cíclica, é uma cadeia carbônica fechada, e ao mesmo tempo nós temos uma cadeia carbônica aberta. Então aqui nós temos como se fosse uma cadeia mista, que tem aberta, uma cadeia fechada e uma cadeia aberta ao mesmo tempo, tá? Só para que a gente possa interpretar. E devido a esse núcleo aqui apresentar 6 carbonos intercalados por dupla ligação, então essa cadeia aí, ela é considerada aromática, tá? Na sequência, nós temos as estruturas, né, as formas representativas de uma molécula orgânica, que pode ser estrutural tridimensional, fórmula estrutural plana, estrutural parcialmente condensada, estrutural condensada e fórmula bastão, como também as formas moleculares. São maneiras de a gente escrever as fórmulas. Sobre a destilação fracionada do petróleo, que nós vimos que é uma técnica de separar os componentes de uma mistura, e a destilação, nesse caso, fracionada, por quê? Porque os componentes apresentam proximidades dos pontos de ebulição. Então, nós temos aqui o petróleo sendo aquecido e vem para a torre de destilação. Você pode olhar que a diferença entre os pontos de ebulição e dos componentes do petróleo são muito próximos. Óleo combustível, óleo lubrificante, diesel, querosene, nafta, gasolina e gás refinado, eles são próximos. Por isso que dizemos que essa separação trata-se de uma destilação
fracionada, tá bom? E aí, meu aluno, diante dessa breve revisão que eu fiz aqui para vocês sobre o conteúdo desta aula de número 2, desejamos boa sorte na sua atividade de sala. Lembrando que logo, logo voltarei para fazer o comentário sobre cada questão. Valeu? Boa sorte para você e voltarei já já. Olha só! Então você realizou sua atividade de sala, com certeza, né? Você quer saber agora se você acertou ou não as questões, né, da atividade de sala dessa aula de número 2. Vamos lá para o comentário, então? Olha só, aqui eu tenho a questão de número 1, que diz o seguinte: o tipo de carbono é classificado de acordo com a quantidade de átomos de carbono que estão ligados entre si. E no composto orgânico abaixo, veja só, hein? Nós temos aí um composto orgânico com a cadeia carbônica com certeza ramificada, né? Então, o que se pede neste composto? Saber as quantidades de átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Quer dizer, as quantidades de átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário são respectivamente iguais a... E aí, ó, voltando aqui no composto, quem são os carbonos primários? Então, quantos carbonos secundários nós temos? Quantos carbonos terciários nós temos? E quantos carbonos quaternários também nós temos? Vamos lá, então? Agora, é interessante você observar que você, olhando o composto, né, a cadeia carbônica do composto dá para identificar exatamente os primários, secundários, terciário e quaternário. Será que você assinalou a letra A? Será que você assinalou a letra B, a letra C, a letra D? Ou você assinalou a letra E? Vamos lá? E assim sendo, olha, se você assinalou a letra C, é porque você está garantindo que naquela estrutura você tinha 7 carbonos primários, 1 carbono secundário, 3 carbonos terciários e o carbono quaternário, ok? Vamos agora para o comentário. Então, olha só. No comentário, carbono primário. Então, olha aí. Primário, primário, primário 3, primário 4, primário 5. Olha aí. Quantos carbonos primários nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono primário, né? 7. Secundário, opa, carbono secundário, eu só tenho esse aqui, ó, esse carbono secundário. Carbono terciário, nós temos esse carbono terciário, que está ligado a 3 carbonos, nós temos esse terciário e nós temos esse terciário, 3 carbonos terciários. E carbono quaternário, nós temos apenas este carbono aqui, que ele é quaternário, beleza? Então, aqui, relembrando o porquê de você ter escolhido a alternativa C, onde nessa estrutura, e lembramos mais, você só passa a ter cadeia ramificada quando você tem carbono terciário. Olha aqui, ó. Carbono terciário, então, gerou uma ramificação. Carbono terciário gerou uma ramificação. Carbono terciário gerou a ramificação. Então, a partir do momento que você tiver carbono terciários na estrutura do composto, é que você passa a ter também uma cadeia ramificada. Valeu o comentário? Então, parabéns para todos que acertaram a letra C e aqueles que, por acaso, tiverem dúvidas, continue pesquisando, continue lendo para que suas dúvidas possam ser tiradas
também com essa explicação que eu estou acabando de fazer. Na questão 2, nós dizemos o seguinte, que cadeia carbônica é uma sequência de todos os átomos de carbono que constituem a molécula de qualquer composto orgânico. E no composto abaixo, a cadeia é classificada como. Então imagina essa cadeia carbônica, né? Que você tem aqui, ó, só para lembrar, a cadeia carbônica você observa, ó, você tem exatamente aqui e você tem, olha só. Diante disso, lembrando também que nessa cadeia carbônica eu tenho uma insaturação, uma dupla ligação. E aí, no composto abaixo, a cadeia é classificada como letra A. Será que ela é aberta, ramificada, homogênea insaturada? Oi, vamos lá. Letra B, aberta, normal, homogênea, insaturada. E aí, ela é normal ou ela é ramificada? Letra C, aberta, normal, homogênea, saturada. Agora, aberta, normal, heterogênea, insaturada. Se você observar a letra A, olha aí, aberta, ela é ramificada? É. Só tem carbono? Só. Insaturada? Só. Porque tem dupla ligação. Beleza. Agora, ela é aberta, ela é normal? Não. Ela tem ramificação. Ela é homogênea? É insaturada? É. Letra C, ela é aberta? É normal? Não, não é normal. Homogênea, ela é saturada? Não. Tem dupla ligação, então ela não é saturada. Letra D, aberta, ramificada? Sim. Ela é heterogênea? Não. Ela não tem átomo diferente de carbono entre os carbonos, mas ela é insaturada. E letra E, ela é aberta? Sim. Ramificada? Sim. Heterogênea? Não, ela não é heterogênea. E também ela não é saturada, ok? Sendo assim, é bom lembrar que essa cadeia carbônica, se você assinalou que a resposta é a letra A, perfeitamente. Ela é aberta, ela não está formando um ciclo. Ela é ramificada, porque ela tem aqui, ó, a ramificação a partir do carbono terciário, né? Carbono terciário. É homogênea? Sim, só tem átomos de carbono. É insaturada? Sim, porque tem a dupla ligação. Então, parabéns para todos aqueles que escolheram a letra A. E aqui no comentário, exatamente isso. No composto abaixo, a cadeia é classificada como aberta. Exatamente, não está formando ciclo. Ramificada, falei para você, a partir do momento que você tem um carbono terciário, para ele ser terciário, essa cadeia deixa de ser normal e ela passa a ser ramificada. Homogênea, só tem o quê? Só tem átomos de carbono. E insaturada, por que insaturada? Ó, devido à presença da dupla ligação. Agora, interessante, né, que a primeira providência que você tem que ver, a cadeia aberta? Sim. Então, ela não gerou ciclo, ela não gerou ciclo em si. Ela só tem átomos de carbono, porque se tivesse um átomo de oxigênio, por exemplo, entre os carbonos, ela deixaria de ser homogênea, passaria a ser heterogênea. E se por acaso, mesmo assim, a cadeia carbônica só tivesse ligações simples, aí ela seria saturada e deixaria de ser insaturada. Mas como ela tem dupla ligação, é isso que caracteriza a insaturação. Poderia ser uma tripla ligação? Sim. Poderia ser duas duplas? Sim. Então, ou uma dupla, ou uma tripla, ou duas duplas, isso caracteriza numa cadeia o que chamamos de insaturação. Beleza aí, meu aluno? Porque a minha preocupação é o seu aprendizado. Mas não acabou ainda o comentário sobre a atividade de sala, não. Vamos lá na questão de número 3? Ah, se liga no Enem. Se liga no Enem. O petróleo é uma substância natural formada por vários compostos orgânicos
e que, após o refino, transforma-se em mistura complexa de hidrocarbonetos com diferentes propriedades físicas e químicas em frações mais simples, muito utilizado como fonte de energia em diversas áreas industriais. Podemos afirmar que um dos usos industriais do petróleo é letra A, fabricação de plásticos. Letra B, confecções de papéis. Letra C, produção de orgânicos. Letra D, extração de alimentos. Letra E, construção de estradas. E aí, sobre o petróleo, os usos do petróleo no âmbito industrial, então, com a aplicabilidade assim maior, que é bem conhecida. E aí você escolheria a letra A, você escolheria a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. E aí, qual o seu comentário, hein? Nós vimos que o petróleo, né, ele tem, no processo de refino, ele tem, você consegue tirar vários subprodutos, né? A partir E aí, no geral, qual a alternativa que você escolheria como resposta correta? E aí, olha só, se você assinalou fabricação de plásticos, então plásticos são polímeros, né? São derivados, todos derivados do petróleo, tá legal? E aí, parabéns para que você assinalou a letra A. E para que os outros que tiveram dúvida, vamos agora aos nossos comentários, né? Por quê? Porque aqui o uso industrial do petróleo é a fabricação de plástico. Vejamos. Então, quantos plásticos, né, meu caro aluno, você conhece no cotidiano? Então, polietilenos, polipropilenos, poliéster, então são polímeros que são obtidos a partir derivados do petróleo e que esses derivados do petróleo se obtêm através dos processos de destilação. E agora, por que a destilação do petróleo é uma destilação fracionada? Você lembra? Vocês lembram lá nas técnicas de separação de misturas, lá no primeiro ano, primeira série? Quando a gente falou que existia dois tipos de destilação, a destilação simples, aquela que caracteriza por quando vai aquecer, a temperatura de ebulição das substâncias são muito distantes, quer dizer, diferentes. O sal, por exemplo, ele vai virar sólido, virar líquido e aquecer acima de 1000 graus. Mas a água a 100 graus vaporiza. Então é possível na mistura de água e sal você separar completamente. Então isso é uma destilação simples. Agora, quando você pega os componentes do petróleo, você viu que acontece frações. Então, parcialmente, você tira em diferenças de pequenas temperaturas de ebulição, você vai separando os componentes do petróleo. O álcool e a água, por exemplo. A água ferve a 100 graus, vaporiza. O álcool a 78,5. Então, na primeira destilação, você não consegue separar 100% do álcool da água. Por quê? Como são muito próximos, a destilação utilizada para separar água e álcool etanol, estou falando do álcool etílico, é uma destilação fracionada. Então, lembra, a diferença é destilação fracionária, quando os componentes têm temperatura de ebulições próximas, e destilação simples, quando as diferenças de temperatura e de ebulição são muito distantes. Valeu aí o comentário? Então, olha só, mas fique ligado que teremos mais aula pela frente, tá bom? Um grande abraço.